E aí, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não estamos frascando para cada dia. Hoje nós iremos conhecer a história de um novo beato. Beato Lucésio de Poggibonsi. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Ele nasceu em território florentino, gente. Ele era rico, tá? E tudo que ele fazia era esbanjar as riquezas da sua família. Quando ele casou, gente, ele melhorou um pouco, né? Ele se aquietou um pouco. Mas a sua vida realmente mudou quando ele conheceu São Francisco de Assis, tá? São Francisco de Assis foi fazer uma pregação na sua cidade e eles se encontraram. E São Francisco de Assis já era tido como um santo, tá? Naquele tempo, ele conheceu toda a história. Na verdade, gente, ele conheceu toda a família de São Francisco antes de ser São Francisco, né? Tudo que São Francisco fazia, ele vivia também no círculo de amizade, né, de São Francisco. Então, quando São Francisco se converteu, mudou de vida, né? Ele também soube da sua mudança e da sua conversão, no caso, era a conversão de São Francisco. E aí, gente, ele tendo contato com São Francisco, gente, ele pediu algo a São Francisco. O que é que ele pediu? Como ele já era casado, né, e ele não podia ser um religioso, ele não podia ser um irmão, ele pediu a São Francisco para criar algum movimento, mas que tivesse, né, gente, um carisma franciscano também. E aí São Francisco, ele já estava pensando na ideia, né? Por quê? Porque ele criou, né, gente, os frades menores, que é os religiosos, né, os freizinhos, que a gente conhece, os franciscanos, e as irmãs damas, né, gente, as damas da pobreza, que no caso eram as clarissas. Então já tinha uma ordem feminina e uma masculina. Só que o próprio São Francisco, naquela época, né, ele já era muito avançado, né? Então ele pensou também já em criar algum movimento, alguma coisa para os solteiros, para os jovens, no caso, e para os casais também. E pensando assim, né, São Francisco foi um dos primeiros santos a fazer algo pelos leigos, né, que somos nós. E ele já tinha isso no coração, então quando esse beato pediu, né, São Francisco viu que aquele era realmente o chamado de Deus e, gente, fundou, né, a Ordem dos Penitentes, que esse era o nome original da terceira ordem franciscana secular que nós conhecemos hoje em dia. Então, é dito que esse beato Lucésio foi um dos primeiros, né, junto com a sua esposa, a participar da ordem terceira franciscana, né? Ordem franciscana secular que nós conhecemos hoje em dia. E, gente, depois que ele entrou para a ordem, para esse movimento de São Francisco, né? Porque hoje em dia é mais organizado, né? Mas naquele tempo ainda estava se criando e tudo mais. E mesmo assim, São Francisco fez uma regra de vida para eles e tudo mais. Então, assim, gente, foi o ponto-chave da mudança de vida, da conversão dele, entendeu? Ele vendeu tudo que ele tinha. O máximo que ele ficou foi com um pequeno terreno, onde ele plantava também para o seu sustento. E mesmo com essas plantações que ele fazia, né, ele distribuía para os pobres. Então, assim, gente, a casa dele acolheu muitos pobres, enfim, tudo que ele tinha de comida ele dava, entendeu? E ele confiava muito na providência divina, ou seja, ele plantava, ele colhia e ele comia com a sua esposa e o restante que sobrava ele dava, tá? E confiando na providência divina, nada falta, gente. Eu acho que é o que falta a nós hoje em dia, é confiar inteiramente em Jesus. Nós vivenciamos domingo passado, né? O domingo do bom pastor. A gente tem um salmo bem conhecido que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse beato, gente, é uma prova viva, assim, que ele confiou bastante na providência divina. Gente, tudo que ele comia, sabe, era do dia. Então, assim, hoje eles fizeram a refeição. O que sobrava ele dava para as pessoas. Amanhã já aparecia, entendeu? Não tinha essa preocupação que literalmente nós temos hoje em dia. Então, ele distribuiu, como São Francisco, todos os seus bens, né, tirando a casa que ele morava e esse terreno que ele ficou para poder, né, tirar o sustento para ele e para os próprios irmãos, porque afinal todo mundo é irmão. Gente, essa história realmente me chocou bastante. E também ele conseguiu converter a sua esposa.
ele ficou doente, tá? E já sabendo que ele ia morrer, a sua esposa fez um pedido a ele, pra ele esperar pros dois morrerem juntos, gente. Foi dito e feito, os dois morreram juntos. Gente, nossa, gente, tá muito linda essa história, sério, tá muito linda. E aí, gente, o Papa Inocêncio XII, em 1694, concedeu o seu ofício e a sua missa em sua honra, né? Gente, essa história pra mim, que sou iniciante, né, na Terceira Ordem Franciscana Secular, assim, gente, me chocou bastante, sabe? Me inspira bastante, gente. Eu sei que hoje em dia, gente, é muito difícil, mas não é impossível. E o que eu digo pra vocês, Deus, ele não nos deixa faltar nada. Nós precisamos confiar mais na providência divina. Nós precisamos crer mais, ter mais fé, tá? E desapegar das coisas, como literalmente São Francisco de Assis era desapegado, né? E muitos dos santos franciscanos, muitos beatos, muito bem-aventurados, os próprios filhos de São Francisco de Assis também têm que ter esse desapego pelas coisas terrenas, né? Afinal, como fala a Santa Palavra de Deus, diz, né? Buscai as coisas lá do alto. É isso que nós temos que ter em mente, o nosso coração, o nosso pensamento tem que estar voltado para Deus. Não as coisas aqui da terra, que tudo é passageiro, né? Tudo passa, gente. Tudo passa, menos Deus, né? Então, fica essa dica também pra vocês. Realmente, eu tô muito emocionada, né, de ter conhecido um pouco da história dos primeiros terciários franciscanos, tá? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Não esquece de compartilhar, deixar o seu like, tá? Comenta alguma coisa aqui embaixo. A gente se encontra amanhã em mais uma história de um santo franciscano. E é isso. Um cheiro pra vocês. Paz e bem!